bom dia a todos, bom dia aos senhores conselheiros, à senhora conselheira, aos membros da Defensoria que nos assistem e servidores, colaboradores. Vamos dar início à nossa pauta da 200ª... Como é que eu leio isso aqui, doutor Carlos Paz? 240. 200ª, 40ª sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública da União. Estou aqui ao lado de duas subidades gramaticais aqui, que logo me corrigiram. E vamos iniciar pela ordem da pauta. Porém, o item 1, eu esclareço aos interessados e aos membros em geral, que o item 1, que é o processo referente ao projeto de cooperação com o Timor-Leste, eu vou pedir inversão da pauta, porque há várias sustentações orais e eu não vou conseguir apresentar o voto nessa manhã. Então, temos aqui a doutora Martina, que nos acompanha presencialmente, os demais colegas concorrentes do processo de seleção que nos acompanham virtualmente, já ficam informados que até o final do dia eu vou tentar comunicá-los se eu vou incluir ou não pela manhã de amanhã para a gente iniciar o julgamento desse processo, tá? Estou fazendo o máximo de esforço para que isso aconteça, porque eu sei que há uma expectativa e há um interesse grande, e eu estou fazendo esse esforço para a gente conseguir colocar ainda nessa sessão, tá? Porém, hoje ficou impossibilitado. E vamos dar início... Pela ordem, doutor Jair, aproveitando pela mesma razão, os itens 6 e 10 da pauta, também por conta de colegas que pretendem fazer a sustentação oral e hoje não poderiam fazê-lo, vou pedir para que a gente deixe para votar amanhã. Não entendi, desculpa. Os itens 6 e 10, tem colegas nos dois casos que gostariam de fazer sustentação oral, mas hoje por outros compromissos não poderiam fazê-lo. Correto. Então, para a gente deixar para amanhã. Então, também os itens 6 e 10, a Secretaria ficou inversando a pauta para amanhã. Itens 6 e 10. 6 e 10 e o item 1, tá? Os três ficaram para amanhã. O item 1, doutora Martina, demais colegas que nos acompanham virtualmente, eu vou tentar trazer logo pela manhã. Então, como há várias sustentações orais agendadas, e eu peço a permissão, a autorização do Conselho para isso, porque existem várias sustentações e eu preciso, para apresentar o voto, eu preciso ouvir as sustentações ou não. Então, eu vou tentar colocar logo pela manhã para facilitar esse fluxo de trabalho. Eu acho que é melhor colocar para amanhã, para ficar, porque eles têm a opção de fazer a sustentação antes do relatório, depois do relatório, né? Doutora Martina, como a senhora é a única presencialmente, pergunto se há interesse de fazer a sustentação agora ou pode esperar até amanhã. Dá para esperar, né? Então, fazemos todas as sustentações amanhã. Fica mais para otimizar o trabalho. E logo depois o meu voto, tá? Vou fazer esse máximo esforço para conseguir hoje. Se não for possível, vou avisar todos os candidatos, pedir para a secretaria avisar também hoje, da impossibilidade, e aí eu vou retirar de pauta e trazer só na próxima sessão, tá? Mas estou fazendo esforço para que a gente consiga fazer ainda nessa sessão de dezembro. Bom, feitos esses esclarecimentos, não havendo os apontamentos pelos conselheiros, eu vou dar andamento, chamando para julgamento, tem 2 da pauta, vou fazer o pregão do processo número 90.511.000089/2015-21, é uma proposta de resolução sobre orientação jurídica para a elaboração de projetos de lei de iniciativa popular e o auxílio institucional ao exercício da iniciativa popular no âmbito da Defensoria Pública da União. O relator é o doutor João Paulo de Campos Dorini, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia, ilustre conselheira doutora Ana, ilustres conselheiros e colegas que acompanham a sessão, servidores aqui do Conselho. Trata-se de proposta, eu peço a gentileza dos colegas que, se quiserem, podem acessar o processo C respectivo, que meu voto já consta lá no processo. Trata-se de proposta de resolução sobre a orientação jurídica para a elaboração de projetos de lei de iniciativa popular e o auxílio institucional ao exercício da iniciativa popular no âmbito da Defensoria Pública da União, formulado pelo excelentíssimo Defensor Público Federal, Rodem Macedo da Silva. A proposta foi lida na 238ª Sessão Ordinária do Conselho, dando cumprimento ao disposto no artigo 3º do Regimento Interno. É o relatório.
Como fiz questão de destacar na oportunidade da leitura da proposta, o tema é de extrema relevância para a Defensoria Pública da União e para a população assistida pela DPU. Para a efetiva consecução dos objetivos fundamentais da República, dispostos no artigo 3º da Constituição Federal, dentre os quais destaco a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, é preciso uma visão do direito, nisso incluído suas ferramentas jurídicas e as instituições que compõem o sistema de justiça, que vá muito além da mera expectativa de instrumentalização da pacificação social. Sem uma efetiva e profunda transformação social, quaisquer dos objetivos traçados pela Constituição serão um mero conto de fadas. Imprescindível, portanto, que o direito e o sistema de justiça sejam construídos e utilizados de modo a efetivamente pavimentar a construção de uma sociedade menos desigual e mais acolhedora. Nesse sentido, a participação popular é essencial, ainda mais quando se considera que todo o poder emana do povo, como apregou o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. De um modo geral, ainda é bastante iníqua a participação popular na gestão pública, via de regra limitada à escolha dos chefes do Executivo e dos representantes do Legislativo. Sem entrar na discussão de como deveria ou poderia ser exercida a democracia direta, tema para um tratado, certo é que a soberania popular pode ser exercida, dentre outras formas, pela iniciativa popular de lei. Como bem apontado nos considerandos da minuta apresentada ao Conselho, há um sem número de atores minimamente organizados tentando exercer suas influências e persuasões junto ao Parlamento brasileiro, de modo a fazer aprovar leis de seus interesses ou para que sejam rejeitadas aquelas que não lhes aprouver. Diante desse quadro, como ficam os interesses dos necessitados e dos grupos vulnerabilizados que padecem de uma maior articulação? Nunca é demais lembrar a função institucional fundamental da Defensoria Pública, prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. E aqui vale aquelas já célebres constatações do que seja jurídica e integral, já que a assistência prestada pela DPU deve transcender o processo judicial e não se limitar à atuação em processos extrajudiciais. A aprovação ou rejeição de uma proposta legislativa pode ter impacto extraordinário na vida dos assistidos da DPU. E esse trabalho de convencimento e persuasão, incluído na prestação de assistência jurídica integral, não pode em nenhum momento ser descurado. Conjugando o poder que a população necessitada e os grupos vulnerabilizados têm e que não vem exercendo por falta de suporte técnico e a função institucional por excelência da DPU, parece bastante claro que nos cabe prestar a orientação jurídica para a elaboração de projetos de lei de iniciativa popular, no que mais uma vez louvo o ilustre proponente Dr. Holden Macedo. Aproveitando-me do texto apresentado há 5 anos, minha primeira preocupação foi adaptá-lo às nomenclaturas e ao sistema DNDH-DRDH. A colheita de assinaturas suficientes para a apresentação de um projeto de lei de iniciativa popular é um trabalho hercúleo e que dificilmente será alcançado pela DPU apenas com seu normal fluxo de atendimentos. Assim, fiz também alterações que, de um lado, incentivassem a colaboração de outros atores nesse processo e, de outro lado, adaptassem o processo de coleta ao regimento interno da Câmara dos Deputados, a fim de evitar eventuais nulidades formais que pudessem inviabilizar o trabalho. Mantendo ideia já disposta na proposta original, preocupei-me em abrir a possibilidade de que o projeto possa ser encaminhado à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, caminho comum para os projetos que não conseguem alcançar a quantidade suficiente de assinaturas para transformarem-se em projetos de iniciativa popular, mas que ainda assim se mostrem relevantes. Um ponto crucial de efetiva mudança em relação à proposta original foi tirar do DPGF o protagonismo no processo, deixando-se para as defensoras e defensores que titularizem essa prestação a decisão sobre os rumos a serem tomados, inclusive quanto à conveniência de encaminhar o projeto à Câmara dos Deputados. Se antes propunha-se que um último juízo sobre tal encaminhamento seria do DPGF, agora a ideia é que DPGF ou DNDH possam apresentar o projeto ao Parlamento, caso o titular decida arquivar o PAGE. Ao invés de limitar, busca-se com isso ampliar o acesso ao Legislativo. Por todo exposto, apresento o seguinte articulado. E aí eu não vou fazer a leitura do articulado, senhor presidente, aí a gente deixa para a discussão mesmo. Colegas, posso levantar uma questãozinha de ordem aqui? Nós já resolvemos há bastante tempo que nós íamos transmitir a sessão pelo YouTube, para que fosse aberta ao público. Parece que a sessão está sendo transmitida de fato, só que eu lamento muito que não esteja sendo dada divulgação disso no próprio canal institucional da Defensoria Pública,
a razão é clara, nós acabamos de perder a chance de transmitir, de dar divulgação a uma questão interessantíssima. O voto do Dr. Dorini é uma coisa assim que merecia ser divulgada ao público em geral, e nós, por conta de alguns entraves que eu não consigo entender por que foram postos, não divulgamos isso no nosso site institucional. Então, eu queria propor que na continuidade agora, já fosse dada a divulgação da ocorrência dessa sessão online, que deixasse de ser, como o Dr. Carlos colocou, soft open, né? Que passasse a ser uma transmissão realmente divulgada, porque é exatamente por essa razão, para dar publicidade de atos como esse que nós estamos julgando agora, que foi decidida essa forma de comunicação social. Obrigado, doutor Antônio. Foi feita uma reunião ontem com a presença da doutora Ana Zago, a presença do doutor Carlos Paes, com a presença do doutor Chico, e naquela oportunidade se decidiu ali por fazer um teste, que é esse teste que está sendo realizado hoje. A doutora Ana Zago pode até trazer esclarecimentos, mas como é a primeira vez que está sendo transmitido, a gente resolveu, para evitar qualquer tipo de expectativa que não fosse satisfatória, fazer esse teste inicialmente nessa sessão com a transmissão reservada por enquanto. Então, se a doutora Ana Zago quiser fazer alguma complementação, ela que... A doutora já informou a gente do ocorrido da reunião, mas, de qualquer forma, eu acho complicado que isso tenha se sobreposto a uma decisão anterior, né? Eu estou acompanhando no link que me foi encaminhado, está plenamente satisfatória a transmissão. Não vejo razão para a gente delongar mais tempo, não, sinceramente. Acho que a Ascom podia divulgar isso na página. Isso não foi uma decisão da Ascom, foi só uma orientação passada pela Ascom, que é justamente em razão do que foi conversado ontem nessa reunião. Sabe? Não foi uma decisão dele. Eu me contrapus a fala que disse que foi uma decisão que nós decidimos ontem, o doutor Chico, a doutora Ana e você. Eu acho que o Conselho como um todo já tinha deliberado antes por fazer a transmissão online. A transmissão está satisfatória. Não vejo razão para a gente delongar mais isso, não. Gostaria que fosse... Esse é meu ponto. Eu gostaria que fosse antes da continuidade dos debates, porque já perdemos a oportunidade de divulgar o voto do Torini, antes da continuidade dos debates, da divulgação. E acredito que, como as pessoas não sabem que está sendo transmitido, pouca gente vai entrar. Então, é melhor que a gente já faça... se isso é um teste, é melhor que esse teste seja completo. Entendi. Bom, eu sou uma pessoa democrática, eu entendi dessa forma, pode ser que eu tenha entendido errado, mas então vamos levantar a votação, essa questão de ordem. O que eu entendi da conversa de ontem é que a gente ia fazer um teste hoje, de forma reservada ainda, para depois, se fosse positivo, a gente abriria. Mas eu entendo a questão de ordem, acho importante, relevante, as considerações levantadas pelo doutor Antônio, e vou trazer votação. Começando pelo doutor Francisco, como entende? Isso, é importante fazer esse esclarecimento, né? Ontem, na reunião, a gente ouviu as ponderações da Ascom, de que seria melhor fazer um teste nesse formato, até porque a gente não tinha pensado em todos os detalhes que envolve, etc. Mas houve a ponderação agora do doutor Antônio, que eu acho que é importante, louvo a presidência por trazer e fazer desse momento um momento democrático, em que a gente vai poder deliberar sobre isso, e, particularmente, eu não me oponho a que a gente siga a questão de ordem levantada pelo doutor Antônio e que a gente faça um teste. Não deu tempo de divulgar, não foi possível ainda fazer uma divulgação ampla, mas eu não vejo nenhum prejuízo, eu não me oponho a que a gente divulgue agora no canal da DPU, divulgue no Twitter, enfim, e faça um teste mais ampliado, mais completo, como foi colocado. Não tenho nenhuma oposição a isso. Doutora Ana.
Bom dia a todas e todos. Não cumprimentei ainda o doutor Vladimir, excelentíssimo presidente. E em relação à reunião de ontem, eu faço a meia-culpa, não concluí a memória da reunião. No entanto, eu repassei o conteúdo aos demais conselheiros por áudio. Então, eu vou passar a memória da reunião aqui no SEI. Acrescento também que será feito um informativo das sessões do Conselho, um informativo sucinto, de no máximo 3 páginas, ele será trimestral, vou fazer o esboço, passar na segunda-feira o protótipo para os conselheiros, que terão 48 horas para complementar o material. Posteriormente, vou encaminhar para a Defensoria Geral, que encaminhará para a Ascom. A Ascom terá um prazo, que é um prazo regimental de uma semana, 5 dias, para concluir o material e publicar o material. Então, em relação especificamente à transmissão do YouTube, não me oponho à questão de ordem trazida por o doutor Antônio, pode ser levantado. No entanto, ontem nós não tínhamos nem a autorização dos demais conselheiros para transmitir e publicizar na primeira sessão sem ser feito um teste. Então, superados esses esclarecimentos, eu adiro a questão de ordem do doutor Antônio. Doutor Carlos. Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, senhor presidente, meus colegas conselheiros e conselheira, servidores, colegas aqui presentes, doutora Martina, servidores, aqueles que nos acompanham. Bem, eu primeiro quero dizer, senhor presidente, que eu fiquei muito contente em saber que o nosso requerimento e nosso esforço em ver a publicidade das reuniões do Conselho, ainda que com alguma mora, mas o importante é que está feito, sendo realizado, né? Sendo feito aqui, conforme havíamos colocado. Eu tomei ciência, cheguei ao final da reunião ontem, que estava acontecendo, que eu estava num evento da Escola Nacional da DPU, e vi que a Ascom está aqui junto com a tecnologia, né, propiciando a transmissão num link de YouTube. Sugeri até que o áudio talvez não seja perfeito ainda, se passar um filtro de áudio depois, quando a transmissão ficar em definitivo no canal da DPU, isso pode ser feito, né? E eu acho louvável a questão de ordem do doutor Antônio, mas dela vou discordar, pedindo venho ao proponente. Nós, na DPU, né, já há muito tempo, acabamos fazendo as coisas um pouco atropeladas, né? Quando eu digo que ela estava em soft open, é porque eu acho importante que a feitura da gravação hoje, pela manhã e à tarde como teste, não merece ser divulgada justamente porque ela está em teste. Então, é uma cortesia, é um cuidado, é um zelo, não com o nosso desejo de ver acontecer, mas sim com o eventual público que venha a ter acesso àquele produto. E eu não queria que a minha instituição aparecesse com um produto ainda não pronto para a sociedade, tá? Porque depois que você coloca isso na rede, você não sabe o que acontece, se perde o controle. Louvo muito a preocupação do doutor Antônio e a adiro só com relação a isso, que eu queria votos como o doutor Dorini sendo reverberados pela sociedade, assim como tantos outros, inclusive dele, do doutor Antônio, que já passaram por aqui e não tiveram a oportunidade de ser divulgados. Então, assim, eu penso que, encerrando o dia de hoje, com a transmissão, com o teste, manhã e tarde, a Ascom avaliando como isso funcionou, avaliando se esse produto chegou, com o zelo e com a entrega de eficiência necessária à nossa população, isso pudesse ser, então, divulgado, e aí sim, divulgado, doutor Jair, com um trabalho de comunicação anterior, para que isso seja uma marca, um feito deste biênio, e não algo que simplesmente aconteceu como se não tivesse tido esforço nenhum, e teve esforço. E a prova é de que estamos aqui fazendo esses testes, né? Eu e a doutora Zago estávamos muito ansiosos por ver isso acontecer, mas confesso, doutor Antônio, e peço vênia,
que essa ansiedade não supera o desejo de entregar um produto decente, louvável e tecnicamente aceitável para o nosso público, e é por isso apenas que eu voto para que esta condição de teste assim permaneça até o ok das áreas envolvidas. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Dorini. Obrigado, senhor presidente. Acompanho integralmente o voto do doutor Antônio. Doutor Edson. Doutor Edson, acho que está... Doutor Edson, está escutando? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, bom dia a todos. Desculpe aí pelo problema técnico aqui de casa, a internet estava muito ruim, tive que fazer uma internet via fumaça aqui para funcionar. Então, doutor Jair, o senhor poderia me adiantar aí qual é a linha do Antônio e qual foi a divergência aberta, por favor? Foi levantada uma questão de ordem pelo doutor Antônio, porque foi distribuído um link de uma gravação do YouTube da sessão em teste. E ontem tivemos uma reunião, eu acredito que os conselheiros todos tenham sido convidados, eu não tenho certeza. Sim, todos foram convidados, mas estavam presentes o doutor Anazago, doutor Paes, doutor Chico e eu, a respeito de que forma nós implantaríamos as transmissões via YouTube das sessões do Conselho. E naquela oportunidade foi decidido, né, pelos membros, que seria melhor a gente fazer uma fase de teste reservado num canal ainda fechado, não aberto ao público, para verificar como é que seria a qualidade da transmissão, enfim, fazer um teste. E que dessa sessão seria através de teste. O doutor Antônio levantou, falou a questão de ordem, dizendo que isso já é uma deliberação anterior e que não havia necessidade de se fazer teste. Seria bom divulgar isso externamente. Creio que seja essa a síntese. Né? Daí, doutor... Se me permite, exatamente a minha colocação. A minha colocação é que essa sessão já está sendo transmitida, eu próprio estou acompanhando ela está sendo satisfatória e nada impede que esse teste também seja divulgado. A gente pode fazer esse trabalho depois de divulgação mais intensamente, mas o fato é que há, ao meu ver, a necessidade de já abrir isso ao público, até mesmo para que esse teste seja mais aprimorado, desculpem, porque o feedback do público é algo muito importante para qualquer um que queira avaliar a qualidade da transmissão. Assim, fechar-se em si mesmo, na própria assessoria de comunicação não é o suficiente para garantir um produto bem acabado. Me desculpe, doutor Carlos. Acho que um teste um pouquinho mais ampliado e que envolva o público, que a gente não divulgou isso antes, não vai chover gente vendo a nossa sessão, mas se alguém puder dar um feedback, ainda assim ajuda. Não é questão de não ser teste, vai ser teste sempre. Essa sessão está sendo transmitida via YouTube? É isso? Para transmitir no YouTube, assim, é porque... Mas está aberto a todo mundo, ao público em geral, ou está aberto, está no canal exclusivo? Esse, no momento, é o canal fechado. Ele não está um canal aberto do YouTube. Só se receber o link. Então, esse link, para quem for compartilhado, a pessoa não precisa de uma autorização, de uma senha, pode acompanhar. Só que nós só não divulgamos como um canal aberto, em que qualquer um procure lá por Defensoria Pública da União e consiga acessar. Então, é um canal fechado. Mas você fazer, além dessa de hoje, outro de teste, é isso? Não, isso não foi deliberado. A gente deliberou de fazer essa de teste e ver como é que fica. É isso. Simplesmente para colocar na página da Defensoria Pública da União, no YouTube, a informação que nós estamos transmitindo ao vivo. É isso. Mas aí a gente precisa abrir. É isso, doutor Antônio? Só para eu entender. A gente precisaria abrir. Para deixar público, né? E qual a dificuldade? Tem medo de quê? A questão, pela ordem, a questão é que a Ascom falou aqui que faria a sessão de teste hoje de manhã e hoje à tarde. No momento em que eu divulgo um link, eu não sei como é que isso vai chegar, o feedback que o doutor Antônio coloca, do público, ok, entendo.
Só que o primeiro feedback que tem que acontecer é para nós mesmos, para a equipe técnica ver como é que está a imagem, áudio, tempo, stream, transmissão. É simples. Simples que nós mesmos vejamos. E aí, se isso estiver ok, amanhã a gente libera, amanhã coloca um e-mail, amanhã joga no Twitter Nacional, joga no Instagram. Eu só acho que a gente teria, com todo respeito, Jair, tem que parar de fazer as coisas atropeladamente, sabe? Parar de amadorismo. A sociedade não quer mais uma instituição nesse ponto. E se a gente chegou até aqui, vamos fazer direito. É isso. Eu acho que tá bem resumido aí. Tá bom. Então, entendi já a questão. Essa é uma questão de ordem, né? Meu ponto, embora entenda aí, tenha participado da administração do Topaz, entenda que o planejamento ele tem que ser sempre algo que a gente deva levar em consideração nos trabalhos a serem realizados, mas essa questão do YouTube, para mim, a Defensoria Pública da União é por demais atrasada nesse universo das relações sociais. Eu acho que nós estamos aí há pelo menos uns 20 anos atrasados em relação às outras instituições. E o Conselho Superior, a meu ver, tem essa necessidade de publicizar, não só para o público interno, como para o público externo, as suas decisões, os seus debates. Isso, na verdade, é uma medida de transparência, né? Transparência que calha bem com as instituições mais vamos dizer assim, modernas, mais preocupada com o compromisso social. Eu ia até falar despreocupada com a questão de controles, mas não exatamente assim, mas preocupada com os compromissos sociais, no sentido de dar visibilidade às suas decisões, os seus debates, às suas questões. Embora eu entenda, doutor Paes, a questão do amadorismo, que eu comungo com essa ideia com ele também, que a gente, de fato, vem improvisando, às vezes, muitas coisas, né? Mas, neste aspecto em si, de transmitir as decisões do Conselho, eu acho que é uma questão bem amadurecida, né? Até o que se pontua aí, que talvez a gente pudesse ter algo mais aprimorado, eu acho que isso não impede de a sessão começar nesses testes e, evidentemente, à medida em que a gente for testando, mas publicizando isso já de imediato, a gente vá adequando às necessidades. Tá? Então, por isso eu vou acompanhar o relator, pedindo vênia do Topaz. Biano, apesar das boas observações do Dr. Carlos Paz, eu acho que, em nome da publicidade, e por não haver esse risco tão grande, apesar de a gente, às vezes, se depara com algumas coisas no caminho que não prevê, mas eu acho que, em nome da publicidade, eu acompanho a questão de ordem levantada pelo doutor Antônio. Eu acho que, em nome da publicidade, eu acho que a gente tem mais vantagens do que desvantagens. Então, por isso. Doutor Francisco chegou aqui, que é o Francisco, não o doutor Francisco Nóbrega, o Chico Dascom. Eu não sei se ele quer trazer algum esclarecimento, de repente pode ajudar aí a questão. Eu acho que, bom, eu vou proferir meu voto. Eu adiro às questões levantadas pelo doutor Carlos Paes e vou um pouquinho além. Eu acho que a gente precisa não só amadurecer, mas ter uma certa cautela com relação a alguns aspectos de índole técnica e talvez questões que a gente não tenha levado em consideração. Vou te dizer uma delas. O fato da gente exercer um cargo público, no meu caso não tem problema nenhum. Eu dou entrevista, mas pode acontecer reservas de direito de imagem. E isso é uma questão técnica que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, sei de membros, inclusive colegas da categoria especial, colegas que foram conselheiros, colegas que inclusive foram membros da administração superior, que não deram autorização para ter a sua foto divulgada no site, e nem autorização para ter sua foto divulgada na galeria de honra. Isso é um direito de cada um. O direito à imagem é um direito pessoal, personalíssimo. E não é o fato da pessoa exercer um cargo público que pode, que ele tem negado esse direito. Então, é um aspecto que não foi levado em consideração e que pode ser objeto, inclusive, de uma ação judicial. Não é o meu caso, é lógico, mas são aspectos que jamais foram levados em consideração. Um outro aspecto, a gente não está, em momento nenhum a gente discutiu aqui sobre as questões reservadas, de cunho sigiloso como PAD.
e estão, inclusive, objeto dessa pauta. Então, se a gente decidir nesse momento que vamos abrir para tudo, a gente não fez nenhuma ressalva com relação a isso. Eu acredito que pode ter passado despercebido pelos colegas que já votaram. Então, no meu voto, eu já deixo registrado que, em momento nenhum, em hipótese nenhuma, eu concordo com divulgação pelo YouTube de questões de matéria reservada. Isso tem que ficar bem claro para as ASCOM, inclusive. Não tem obrigação nenhuma de saber desse fato. A gente precisa esclarecer e alertar, inclusive, e chamar atenção para isso. Então, já peço que a Secretaria deixe consignado isso, que eu já me oponho veementemente à abertura de YouTube para questões de matéria reservada, como, por exemplo, processo administrativo disciplinar. O que não permite, a legislação não permite. Então, só um momentinho, eu gostaria de complementar o meu voto. Sim, mas... Só para eu complementar o meu voto, eu já passo a palavra para Vossa Excelência, por favor. Você não pode falar isso. Doutor Edson, eu gostaria de concluir o meu raciocínio. Eu gostaria de concluir o raciocínio. Fique à vontade, mas eu só estou falando isso, que se Vossa Excelência achar que qualquer um de nós tem a tamanho do nosso... Eu gostaria de concluir meu raciocínio, doutor Edson. Para conseguir concluir meu raciocínio, eu tenho mais 30 segundos. E eu respeitei o voto de todos, eu gostaria que isso fosse feito na minha fala, eu já passo a palavra para Vossa Excelência. Bom, com relação à publicidade, sou a favor, gostaria que deixasse consignado, e sou a favor, inclusive, que, se esse teste for exitoso, isso passe a ser uma praxe do Conselho, e uma praxe dos demais atos praticados pela administração superior da DPU. Bom, feito esse registro, me desculpa, doutor Edson, eu precisava concluir meu raciocínio, para não adiantar mais nessa questão de ordem, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Eu só quero ponderar que é absurdo, Vossa Excelência, achar que qualquer um de nós seja leviano o suficiente de entender que as questões que envolvem a intimidade de processos que são sigilosos vão ser publicizados, pelo amor de Deus. Eu acho que não passa na cabeça de nenhum de nós aqui tamanha ilegalidade, inconstitucionalidade, porque é isso que a gente está falando. Vossa Excelência, com relação a querer apontar que a sessão possa ser pública ou não, por questões de cautela e tudo mais, ótimo, excelente. Concordo com Vossa Excelência, pode ter essa ponderação e tudo mais, embora meu voto seja para publicizar. Agora, questão sigilosa, doutor Fabiano está bem ao lado de Vossa Excelência. Doutor Fabiano permitir que a sessão sigilosa seja publicizada, nós todos estaremos dando causa à nulidade absoluta, inclusive respondendo por isso. Respondendo por tal fato. Então, assim, desculpa interromper Vossa Excelência, mas, assim, apontar isso como fundamento para não apresentar, para não colocar a questão via YouTube, isso é questão simples. Basta simplesmente derrubar o link daquela visão via YouTube, porque passa a ser sigiloso, como a gente faz hoje via o sistema normal. É sigiloso, inclusive, doutor Jair, não só para fora da instituição, como é sigiloso para dentro da instituição para os demais membros. Então, assim, não passa na cabeça de ninguém, pelo menos eu acredito isso fortemente, que não passa na cabeça de nenhum dos nossos conselheiros aqui, publicizar questões que a Constituição e a lei determinam que sejam sigilosas, né? E, assim, isso é o mínimo, Mas desculpa de interromper. Não só não passa, como foi... Doutor Edson. Doutor Antônio, quer falar? Assim, desculpa. Não só não passa, como isso foi dito expressamente em todas as ocasiões que nós falamos, que nós estávamos ajeitando a transmissão, foi dito que não seria transmitida a parte sigilosa. Assim, é realmente incompreensível para mim que isso seja trazido em oposição à proposta que eu fiz, porque não faz o menor sentido. Assim, chega a ser ofensivo trazer esse tipo de argumento para contrapor a proposta que eu fiz. Me desculpem. Ok. Obrigado. Alguém mais quer falar? Só para trazer um esclarecimento, essas determinações, essas ordens, elas têm que ficar bem claras para as áreas envolvidas. Então, não adianta a gente supor que a ASCOM vai ter o conhecimento disso se a gente não der o comando. Então, esse comando tem que ser dado aqui no momento que é levantada a questão de ordem. A gente vai abrir, então, a sessão, vai abrir o link público nesse momento, tá? Por votação da maioria dos conselheiros que acolheram a questão de ordem do doutor Antônio, vencido o doutor Paes e eu, porém, doutor Francisco, e quero que conste em ata também, por favor,
com a unanimidade dos membros do Conselho, penso eu, acho que não preciso pegar voto de todos, de que, quando se tratar de processos reservados e sigilosos, a transmissão via YouTube deve ser interrompida. Correto, doutor Francisco? Esses comandos, eles têm que ficar claros. Não adianta a gente supor. Então, por isso que, com a devida vênia, eu não vou me estender mais, mas que a cautela, às vezes, da gente pensar no fluxo e levar isso de forma cautelosa, é apenas um cuidado do trato que a gente tem com a coisa pública. Em momento nenhum eu quis ofender e nem supor que os colegas, membros do Conselho, vão aderir a ilegalidades. Não é isso. Mas a gente tem que deixar isso de forma... Esses comandos têm que ficar de forma expressa. O doutor Francisco quer levantar uma questão de ordem. Doutor Francisco, só peço para não se alongar demais. Uma questão de ordem não, uma questão de fato, é isso? Para não se alongar muito, para a gente conseguir dar andamento à pauta, que a gente já está com ela apertada. Pode se sentar ali, por favor. Doutor, alguém se opõe, doutor Francisco e o Chico Dascom, sentar aqui conosco? Por favor. Bom dia, obrigado pela palavra nessa reunião do Conselho, que me parece que trata de uma questão muito importante sobre a transparência pública. Eu só queria esclarecer qual é onde a Ascom entra, a comunicação pública entra nessa história. A gente não tem exatamente uma posição fática contrária ou a favor de se transmitir a partir de agora. Inclusive, o teste que a gente vinha fazendo a partir da provocação da Secretaria do Conselho na semana passada, uma reunião que a gente fez presencialmente, era para, de fato, a gente tinha entendido que a partir dessa reunião 240 já seria transmitida. Mas o que teve de fato novo foi a minha convocação para a reunião administrativa do Conselho ontem, com a presença do presidente do Conselho, da defensora conselheira Ana Luísa, do defensor Chico Nóbrega, em que eles tinham algumas dúvidas em relação à transmissão. E aí o que eu coloquei foi algumas ponderações que os conselheiros têm que levar em conta quando a gente passa a transmitir num canal, num espaço privado, que o YouTube a gente tem que ter a dimensão que é um espaço privado, né, e tem suas próprias regras, reuniões de colegiado como essas, né? Então, o que me pareceu no fim dessa reunião de ontem foi unicamente que as questões que foram colocadas seriam divididas com o colegiado. O que eu coloquei, né? Só tentando ser breve, mas concordando com a primeira fala do defensor Antônio Pádua, a gente está em condições de apertar um botão aqui e ficar público, de fato. Tecnicamente, isso está resolvido. A gente fez um teste ontem e hoje já está resolvido isso. É só apertar o botão. Então, tecnicamente, não tem problema. Coisas que eu coloquei para vocês pensarem é o seguinte. O YouTube tem um espaço de comentários. Esses comentários têm opção ativado e desativado. Os comentários vão ficar como? É uma questão para vocês ponderarem, né? A gente tinha uma questão de criar... Doutor Jair, só interrompendo um pouquinho, me parece que vão ser repetidas aqui as mesmas questões que a doutora Ana já passou para a gente ontem. Então, eu vou, como os outros conselheiros não sabem minha posição, eu vou externar aqui para talvez poupar um pouco de tempo. Acho que essas questões de operacionalização da nossa decisão ficam a cargo da Ascom, ficam a cargo das áreas técnicas responsáveis. O Conselho ele não pode servir de assessor da assessoria. A gente decidiu transmitir, essa decisão já está tomada, salvo engano, acho que já foi proclamado o resultado e tudo. Não convém reabrir discussões, a discussão, acho eu, e se houver uma dificuldade muito grande, que realmente precisa do envolvimento do Conselho para decidir, talvez a gente traga. Agora, mas ficar discutindo se a gente vai abrir ou não comentário, qual vai ser a cor da página, acho que a gente pode passar adiante, não? Com a devida vênia, defensor Antônio Pádua, eu acho que são questões diferentes. A cor da página e comentário aberto ou fechado, comentário aberto ou fechado para mim é uma decisão política, não uma decisão de assessoria. A cor da página, sim, não tem diferença. Por quê? O comentário aberto ele pode gerar uma necessidade de interação dos conselheiros que eu não sei se é a decisão do conjunto do colegiado. Então, eu não posso decidir isso por vocês. É mais nesse sentido. E tem uma outra... Você me permite, a decisão que o Conselho tomou foi de transmitir a sessão.
é evidente que quem vai mandar mensagem lá não está participando efetivamente da sessão. Quem precisar fazer um requerimento para o conselho vai ter que fazer esse requerimento para o conselho. É óbvio que a gente não vai parar aqui para ficar moderando a discussão que está lá no chat. Isso eu acho que é evidente, né? Eu acho que eu posso encaminhar aqui, Francisco, o funcionamento do conselho. Acho que isso revela mais desconhecimento da própria instituição do que qualquer outra coisa. Me perdoem. A gente está descendo minúcias que não nos cabe ficar perdendo tempo com isso. Tá. Doutor Antônio, eu gostaria de encaminhar aqui, doutor Chico também, doutor Chico Dascon, enfim, só para a gente dar cabo. Ontem a gente entendeu que inicialmente a gente deixaria o canal fechado e inicialmente a gente desabilitaria comentários. Hoje acolhemos questão de ordem levantada pelo doutor Antônio, que vamos abrir nessa sessão de teste o link público, tá? Mas vamos continuar por enquanto como foi compreendido ontem, com os comentários desativados nessa fase de teste. Tá? Só para a gente otimizar o trabalho, todos concordam? Então, é só essa questão. Houve essa certa confusão, porque pode ser até um erro de entendimento meu, mas ontem a gente teria conversado e os presentes teriam aderido que essa sessão seria privada ainda, que não seria um link público, embora o link pudesse ser compartilhado com quem quisesse. Hoje decidiu de forma diferente, tá ok, vamos seguir. Vida que segue. Eu agradeço a participação. A minha única ponderação é que eu acredito que o combinado não sai caro. Eu tenho 10 anos de defensoria, eu acho que eu conheço a defensoria e, como eu falei, as contas à disposição, está tecnicamente pronta para fazer a transmissão. É só uma questão de alinhamento com o Conselho. Não é uma questão pequena, a meu ver. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço a participação. Eu entendi que houve uma maioria para a gente liberar, então eu vou liberar imediatamente. Agradeço muito a participação. Obrigado. Bom, superada a questão de ordem, correto? Vai ser liberado o acesso ao público e vai ser divulgado no site da DPU o link, tá, dessa fase de teste. Agradeço muito a colaboração de todos. Peço desculpa por eventuais mal-entendidos. Doutor Edson, peço desculpa por não ter deixado naquele momento uma interferência, mas era só para conseguir concluir meu raciocínio, que não ia demorar muito, e para a gente otimizar o trabalho, tá? Peço que não leve em consideração, não foi nenhuma tentativa de desrespeito ou algo assim. Posso fazer uma sugestão, pois não, presidente? Já que a representante das COM veio aqui relatar, enfim, potenciais dificuldades, e já que já foi decidido que se fará o teste aberto a partir de agora, que caso seja necessário, a Ascom relate eventuais dificuldades técnicas, eventuais problemas, submeta isso ao conselho e, oportunamente, caso seja necessário o conselho avaliar isso, a gente avaliaria isso. Sim, mas não fazer o caminho inverso, né, que estava sendo proposto por um. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Sigamos, então, com o voto do doutor Dorini. Doutor Dorini, desculpe, eu acabei perdendo. O senhor chegou a ler o voto e agora passaríamos à proposta articulada, é isso? Isso. Vossa Excelência compartilhou no link? Você consegue acessar, Priscila, o voto? Conseguiu? Está lá no final, você viu, né?
A título de informação, a transmissão já está pública. Obrigado. Chegou já aqui o link pelo Gmail, via Drive, né? Obrigado. Tá? Eu acredito que todos já tenham recebido, né, o documento da resolução, da minuta de resolução. Não? O doutor Dorino ainda não recebeu. O ideal é que seja no Gmail. Nos dois? Tá. Tá. Não, então manda no Dual, por favor, jpedorina.uol.br. Obrigado. Agora sim. Doutor Dorini, Vossa Excelência gostaria de promover a leitura? Então, já no meu ponho, o senhor iniciar, se possível, porque Tá. eu estou com um problema aqui, Então mas eu a gente vou- pode começar. Tá, isso. Eu vou iniciar, então, já que eu estou com o texto aqui a partir do artigo 1º, eu vou iniciar a partir do artigo 1º a leitura e depois a gente volta para os considerandos, para otimizar o tempo. Aí, já incluiu os considerandos, ótimo. Então, eu vou começar a ler aqui. Dispõe sobre a orientação jurídica para a elaboração de projetos de lei de iniciativa popular e o auxílio institucional ao exercício da iniciativa popular no âmbito da Defensoria Pública da União. Conselho Superior da Defensoria Pública da União, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 10º, inciso 1 da Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 94, com as alterações da Lei Complementar 132, de 7 de outubro de 2009, considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo único, artigo 14, inciso 3, artigo 61, parágrafo 2º, estabelece como fundamento da República o exercício do direito do poder pelo povo e que tal soberania será exercida mediante a iniciativa popular pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles, considerando que a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública da União, número 80, de 1994,
em seus artigos 1º e 4º, inciso 1, incumbe a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção de direitos humanos e a defesa extrajudicial dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, considerando a elaboração de um projeto de lei, considerando que a elaboração de um projeto de lei exige técnica jurídica e realização de minuciosa investigação no âmbito legislativo, doutrinário e jurisprudencial, considerando que uma das expressões mais fortes da cidadania e da representação de interesses se dá perante o Parlamento Nacional, Câmara dos Deputados e Senado da República, sobre a forma de prática de lobby para a aprovação de proposições legislativas por um grupo de pessoas ou organizações que tentam influenciar aberta ou secretamente as decisões do poder público em favor dos seus interesses, considerando que grandes empresas, sindicatos, associações, entidades de classe, organizações não governamentais, entre outros, já dispõem de mecanismos para movimentar a máquina legislativa em favor da elaboração e tramitação de proposições legislativas de seu interesse, considerando que os necessitados, por inúmeras razões, carecem de recursos, também sob o ponto de vista organizacional, a fim de propor projetos de lei e buscar a sua aprovação no Congresso Nacional, considerando que a Defensoria Pública da União pode prestar relevantes serviços aos necessitados e à cidadania de um modo geral, ao viabilizar a iniciativa popular de projetos de lei e sua apresentação nos moldes constitucionais ao Congresso Nacional pelos necessitados, resolve. Então, pergunto se há alguma consideração, alguma divergência a respeito das considerações. Acréscimo, exclusão, alteração? Nada. Então, doutor Dorini, quer começar a leitura do artigo 1º? A priori, de minha parte, na oposição. Artigo 1º. A orientação jurídica na elaboração de projetos de lei de iniciativa popular à população necessitada e aos grupos vulnerabilizados, prestada pela Defensoria Pública da União e ao auxílio institucional de suas unidades, ao exercício da iniciativa popular, serão realizados nos termos dessa resolução. Parágrafo único. O projeto de lei deve se guardar pertinência com os interesses dos assistidos, da população necessitada ou grupos vulnerabilizados e com os princípios institucionais da Defensoria Pública. Priscila, o que está acontecendo? Não, eu recebi, mas eu precisei iniciar. Eu vou tentar acessar por aqui. Vamos lá. Tá bom, doutor. Priscila. Não, agora eu promovi a leitura aqui e passo a palavra ao relator. O texto é esse, excelência. Eu peço que seja votado e se os colegas concordam com ele ou não. Então, alguém discorda do artigo 1º? Podemos passar para o artigo 2º. A orientação jurídica de que trata esta resolução será prestada nas capitais dos estados e no Distrito Federal pela Defensoria, aqui eu tenho uma dúvida com relação à redação. Vamos lá. Se a tecnologia nos ajudar. A orientação jurídica de que trata esta resolução será prestada nas capitais dos estados e no Distrito Federal pela Defensoria Regionais de Direitos Humanos. Pelas Defensorias Regionais de Direitos Humanos, correto? Está faltando aí... Tem algumas sugestões de redação aí, né? Então, colocar aí o S no Defensorias e no pelas Defensorias Regionais. Ótimo, obrigado. E pelos ofícios especializados no tema objeto do projeto... Espera aí, que mudou aqui. Tá. E pelos ofícios especializados no tema objeto do projeto nas demais unidades. Doutor Dorini, talvez coubesse aí onde houver, né, alguma ressalva nesse sentido, porque não está claro
de quem seria a atribuição. Não sei se precisa colocar nos casos que não tem ofício especializado, nem defensoria regional na capital, na cidade. Um minutinho só que eu acho que eu consegui acessar aqui. A gente está no artigo 2º, né? Isso. A orientação jurídica que trata essa resolução será prestada nas capitais, dos estados e no Distrito Federal pelas defensorias regionais de direitos humanos e pelos ofícios especializados no tema objeto do projeto nas demais unidades. E aí, Vossa Excelência sugere uma outra redação, doutor Chico? Eu estou aqui pensando, acho que podíamos pensar juntos, se não seria o caso de fazer alguma ressalva, no sentido de onde houver, porque a gente sabe que não são todas as capitais que têm defensoria regional, nem ofícios especializados, né? Um GT especializado no tema da orientação jurídica. Acho que podemos acrescentar, sim. Mas é a questão de mérito, Chico. Se não tiver, a pessoa vai dizer, olha, não tem essa especialização, e aí não presta. Para não surgir aquela oportunidade, doutor, isso daí eventualmente já fala, como aqui não tem ofício especializado, então a gente não vai prestar essa assistência, sabe? Não tem um DRDH, não tem um ofício, não vou fazer. Aqui como é só ofício geral, então a gente não faz, porque não tem nem DRDH, nem ofício especializado. Então, para evitar esse tipo de solução, talvez aqui seja melhor mesmo. Podemos passar para o próximo item? Parágrafo 1º. O defensor público responsável pela elaboração do projeto de lei, sempre que entender pertinente, poderá convocar a audiência pública para discutir o seu teor, nos termos do artigo 4º, inciso 22, da Lei Complementar 80/94. Artigo 3º. Instaurado o PAGE, que tenha por objeto orientação jurídica na elaboração de projeto de lei federal de iniciativa popular, ainda que fora do âmbito das defensorias regionais de direitos humanos, será comunicada à Defensoria Nacional de Direitos Humanos. Seguindo, parágrafo 1º. A Defensoria Nacional de Direitos Humanos será responsável por manter registro atualizado dos PAGEs referidos no CAPT e de acompanhar nacionalmente a coleta de assinaturas. Ok. Artigo 4º. Após a elaboração do projeto de lei, a defensora ou defensor responsável o encaminhará à Defensoria Nacional de Direitos Humanos, que o enviará às chefias de todas as unidades para fins de disponibilização e divulgação nos setores de atendimento ao público de todas as unidades da Defensoria Pública da União no país, para fins de recolhimento das assinaturas necessárias à iniciativa popular e à assessoria de comunicação para ampla divulgação. Dorine, se me permite, eu fiquei com uma dúvida. Me parece que há uma... Eu não sei nem explicar, eu não sei nem formular ainda o que me chocou aqui, porque há uma série de comunicações ao DNDH. Comunica quando instaura o PAGE, aí encaminha para o DNDH, eu não sei. Tá, vamos lá. A ideia, qual que é a ideia? Você tem um PAGE lá na unidade, você comunica o DNDH para ele ter um controle sobre isso, né? Para a gente ter em algum lugar o controle no sentido de a gente ter o registro disso, né? Em algum lugar. Não que vá fazer um controle da atividade funcional do colega. E a partir daí, enfim, quando já tiver devidamente instruído o PAGE, a ideia é que o defensor titular do PAGE envie isso para o DNDH para que ele possa reproduzir isso nas demais unidades do país, para não ficar a cargo do colega que está lá na ponta fazer essa interlocução com todas as chefias de todas as unidades da DPU. Seria esse um papel mais do DNDH, essa é a ideia. Mas aí a gente, obviamente, pode pensar numa redação que fique mais apropriada. Entendi, eu tinha entendido isso mesmo. Agora, então, assim, mas não sabia se era essa a sua ideia. Mas agora sabe que a minha leitura corresponde ao que você realmente colocou aqui. Então, eu indago. Para que a gente vai comunicar o DNDH quando instaura o PAGE? Não é mais produtivo que o DNDH
tome ciência e tome... Não é nem questão de tomar ciência, porque ele não precisa tomar ciência disso, mas não é mais produtivo que o exercício de coordenação promovido pelo DNDH não se dê naquele momento em que já haja um projeto pronto, porque a simples instalação do PAGE não acrescenta muito a conhecimento como um todo. O colega instala o PAGE, propõe o projeto, o colega instala o PAGE, formula algum texto, etc. e tal, e quando esse texto estiver formulado, aí sim vai para o DNDH, aí entra no parágrafo, no artigo 4º, é isso, né? Sim. Eu não me oponho, não. Acho que pode ser sim. Se os demais colegas estiverem de acordo. E a gente precisaria... Então, tira a publicação e coloca só o registro. Sim. Eu acho que... Ok, eu não me oponho. Eu tô um pouco perdido nas alterações dos artigos anteriores. Eu estou tentando chegar a uma redação aqui no artigo 2º, doutor Antônio, que mantenha, que seja uma coisa concorrente, assim. Eu acho que é mais interessante, seguindo a lógica de que os DRDHs, eles não substituem, né, a atribuição dos outros defensores, mas, ao mesmo tempo, deixar claro que todo mundo aqui pode fazer essa orientação jurídica, que ela é dada a qualquer ofício geral, especializado, DRDH, entendeu? Aí eu estou tentando chegar num texto que diga isso. Eu estou um pouco aqui... Mas não é melhor a gente... Assim, eu gostei mais da ideia de centrar isso nos DRDHs, porque especialização é uma coisa muito comum. Assim, eu sei que todos os defensores podem atuar em todas as matérias, mas ninguém briga para atuar no criminal sendo civil e vice-versa. Por que se a gente já não pode esclarecer, por que a gente vai colocar a sementezinha da confusão aí? O que eu queria era deixar claro que não é possível se negar a fazer essa orientação jurídica se não houver os DRDHs ou os ofícios especializados no local, porque isso não está dito, entendeu? Eu entendi, mas acho que acabou a ideia inicial. Então, a gente tem que chegar num texto que diga isso. Assim, eu estou aqui sofrendo com uma redação. Eu acho que a ideia é deixar claro que onde houver esse DRDH, a gente privilegia essa atribuição, que já é o natural, né, do DRDH ou do ofício especializado. Eu colocaria, assim, como sugestão, então, voltando para o parágrafo do artigo 2º, eu botaria um ponto assim, a orientação jurídica de que trata essa resolução será prestada nas capitais do Distrito Federal pelas defensorias regionais de direitos humanos. Ponto. Nas demais unidades, a orientação de que trata o CAP será prestada por ofícios especializados, onde houver, ou por os ofícios de competência geral. Acho que resolve a questão, não instaura a concorrência de novo, Mas eu acho que não resolve o fato de não existir na capital e no Distrito Federal. O Distrito Federal tem, né? Mas não são em todas as capitais que tem. Não, mas é tipo melhor ainda o parágrafo. A gente bota assim, onde não houver, nas capitais, onde não houver DNDH, RDH, e nas demais unidades. Pronto. Posso fazer a sugestão? Vamos lá, ver se eu consigo chegar aqui. Transforme em parágrafo. Abre um parágrafo. Por que a gente... Desculpe
a ignorância. Mas e por que a gente está deixando só nas capitais no DF? Quer dizer que os demais núcleos não poderiam prestar esse tipo de assistência, mesmo que seja um núcleo pequeno? É isso que nós estamos resolvendo aqui, doutor Edson. É isso que a gente está acrescentando agora no parágrafo. Pois é, mas então no Pará está assim, nas capitais onde não houver defensoria. Então, nos demais núcleos, né? É, nos demais núcleos. Ah, entendi. Nas demais unidades, né? Nos núcleos, porque nos demais, nos núcleos, né? Coloca nos núcleos, né? Só que aí, para mim, faz mais sentido no artigo 2º caput ficar a orientação jurídica de que trata essa resolução será prestada pelas defensorias regionais de direitos humanos. Isso. No parágrafo 1º, nas demais unidades, enfim. Então, a gente pode colocar assim, ó, a orientação jurídica de que trata essa resolução será prestada preferencialmente pelas defensorias regionais de direitos humanos. Qual que é a minha ideia aqui? Na verdade, também eu preciso esclarecer, né? A gente pode partir do pressuposto de que a gente vai discutir um projeto de lei federal e aí, enfim, pouco importa onde, de fato, isso vai ser produzido. Mas há situações, imagino eu, potencialmente, em que a própria Defensoria Pública da União pode orientar um projeto de lei de iniciativa popular que seja municipal ou estadual. E aí, evidentemente, sei lá, a gente está lá no município de Sorocaba, não tem porquê, talvez não tenha porquê o DRDH de São Paulo participar desse processo, ou talvez tenha, enfim, vai se avaliar caso a caso. Mas é importante que a unidade possa fazer isso também, né? Isso, exatamente. Eu achei que essa redação agora do artigo 2º, preferencialmente pelas defensorias regionais de direitos humanos, ela fica adequada à estrutura da DPU, no sentido de que os defensores regionais de direitos humanos são defensores com atribuição em todo o estado para causas relacionadas a tanto tutela coletiva quanto graves violações de direitos humanos. Na nossa concepção de DRDH, que inclusive será discutida nessa sessão ordinária. E também ela está adequada a um critério de que não há, entre aspas, núcleos regionais, não há, por exemplo, uma hierarquia entre a defensoria da capital em relação às defensorias do interior, e sim essa estrutura de defensoria regional de direitos humanos centrada na capital, como um locus na capital. É nesse sentido. Perfeito. Eu vou ler aqui, então, como ficou a redação completa do artigo 2º para a gente avançar. Artigo 2º. A orientação jurídica de que trata essa resolução será prestada preferencialmente pelas defensorias regionais de direitos humanos. Parágrafo 1º. Nas demais unidades, a orientação jurídica que se refere ao CAPT será prestada pelos ofícios especializados no tema objeto do projeto, onde houver, ou pelos ofícios gerais. Parágrafo 2º. O defensor público responsável pela elaboração do projeto de lei, sempre que entender pertinente, poderá convocar audiência pública para discutir o seu teor, nos termos do artigo 4º, 22 da Lei Complementar 8094. Perdão, só para não esquecer, como no artigo 4º já se fala em a defensora ou defensor, eu acho que a gente pode colocar também aí, a defensora ou defensor público responsável, já no parágrafo 2º. Vamos ter aqui. Obrigado, doutor Chico. Isso é muito importante, apesar de parecer só... Isso, então tudo bem. Aí, acatando a sugestão do doutor Antônio, eu suprimi o artigo 3º caput, aí vou renumerar os demais, e incluir aquele parágrafo 1º do 3º, como o parágrafo agora vai ser o novo parágrafo 2º do 4º. Então, aquela fase prévia lá, daquela primeira comunicação ao DNDH, meramente informando a instauração do PAGE, ela fica suprimida e aí, na verdade, se comunica o DNDH já quando tiver a minuta do projeto já elaborada. Inclusive, vou alterar a redação aqui do artigo 4º. Após a elaboração da minuta do projeto de lei, né, defensor ou defensor responsável encaminhará à Defensoria Nacional de Direitos Humanos, que enviará as chefias de todas as unidades para fins de disponibilização e divulgação no setor de atendimento ao público de todas as unidades da DPU no país, para fins de recolhimento das assinaturas necessárias à iniciativa popular, e a assessoria de comunicação para ampla divulgação.
Parágrafo 1º. A Defensoria Pública Geral da União deverá desenvolver um sistema informático a fim de gerenciar os projetos de lei à disposição da população em geral, bem assim para possibilitar a colheita das assinaturas necessárias à sua apresentação ao Parlamento. Sobre o caput ainda, Dorini, assim, como você bem lembrou, pode ser um projeto de lei municipal. Não seria legal fazer botar lei federal? Tem lá no final, vamos ver se resolve. Tem um dispositivo lá no final, artigo 9º da atual redação, Antônio, que ele fala o seguinte: a orientação jurídica em relação aos projetos de lei estadual ou municipal de iniciativa popular obedecerão à legislação local e deverão observar a presente resolução no que couber. Tá ótimo. Eu acho que é para solucionar, para a gente não ter que toda hora ficar especificando, sabe? Tá bom, concordo. Eu tenho uma dúvida. Os projetos de lei de iniciativa popular, hoje em dia, as assinaturas elas podem ser colhidas digitalmente. Podem Não. ser... Não, ainda não. Era só um projeto de lei que autorizaria, mas não foi aprovado ainda esse projeto, é isso? Não. Eu verifiquei isso, doutora Ana. Fui estudar o tema, inclusive, para ver o que a gente já poderia incluir na resolução, né? Sim. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é um modelo de formulário que está no regimento interno da Câmara dos Deputados e você precisa utilizar daquele modelo de formulário para que ele seja submetido à Secretaria da Câmara. Então, ainda não é possível com a assinatura digital. Então, aquele projeto de lei, que até eu estava olhando aqui, o 7.005 de 2013, que permitia a subscrição eletrônica para apoios de projeto de iniciativa popular, ele ainda não foi aprovado. Não. Tá. Do que eu apurei, ainda não. Não, eu acho que não mesmo. Então, faz sentido essa questão da distribuição para todas as unidades, né? Porque se não houvesse, o mais importante seria a divulgação por ASCOM mesmo, formatação de algum formulário digital, enfim, mas não é o caso. Na verdade, é mais um desses resquícios de um trabalho artesanal, né? Como que você vai colher assinatura que tem que ser mais de 1 milhão de assinaturas, né? Para que você possa submeter isso artesanalmente, né? Sendo que você tem outros mecanismos hoje. Mas, enfim, do que temos hoje, isso está fora do nosso alcance, né? Com certeza. Seguindo aqui, então, colegas, passado o caput do artigo 3º, passado o parágrafo 1º do artigo 3º, parágrafo 2º, a Defensoria Nacional de Direitos Humanos será responsável por manter registro atualizado dos PAGs referidos no caput e de acompanhar nacionalmente a coleta de assinaturas. Então, esse parágrafo aqui que constava do anterior, né? Eu renumerei ele aqui, incluí aqui e renumerei. Parágrafo 3º. Quando da disponibilização do projeto da minuta do projeto para a coleta de assinaturas, será observado e privilegiado o modelo de formulário estipulado pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, a fim de evitar-se futuras nulidades. Aqui é uma preocupação minha com esses aspectos formais para viabilizar, de fato, o projeto. Parágrafo 4º. Os defensores e defensoras regionais de direitos humanos e as defensoras e defensores públicos-chefes buscarão apoio das defensorias públicas estaduais e do Distrito Federal, de sua área de atuação, bem como de serviços públicos de atendimento a pessoas necessitadas e a grupos vulnerabilizados, para divulgação do projeto e coleta de assinaturas. Isso aqui é muito mais uma carta de intenção, né? Mas, enfim, é uma tentativa de algum estímulo para que isso avance. Artigo 4º. Fim do prazo de 6 meses, o projeto de lei que tenha recebido mais de 1.000 assinaturas poderá ter a renovação de seu prazo para a continuidade da coleta, a fim de cumprir as exigências do artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Ao término do prazo de 6 meses ou de cada uma das suas renovações, caso não se tenha atingido o número mínimo de assinaturas, a defensora ou defensor responsável poderá apresentar o projeto de lei à Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. E aqui eu explico. O que eu verifiquei é que há uma enorme, uma imensa dificuldade na obtenção da coleta de assinaturas, né? Na verdade, é quase que inviável você, de fato, conseguir fazer um projeto de iniciativa popular. Então, o que se tem feito é que projetos que tenham um grande apelo na sociedade, com muitas assinaturas,
mas que eventualmente não tenham atingido os limites mínimos estabelecidos pela Constituição, eles acabam sendo encaminhados para a Comissão de Legislação Participativa e acabam tendo uma tramitação diferenciada do que um projeto de lei tradicional, vamos dizer assim. Ele já tem uma tramitação um pouco mais séria. Então, seria esse um caminho caso o projeto de lei não venha a obter todas as assinaturas necessárias. De acordo, Vitorino. Seguindo, parágrafo 2º desse artigo 4º, caso o defensor ou defensora responsável decida pelo arquivamento, em razão de não se ter atingido o número mínimo de assinaturas, deverá encaminhar o PAGE à Defensoria Nacional de Direitos Humanos e à Defensoria Pública Geral da União, para que possam adotar a providência descrita no parágrafo anterior, se for o caso. E aqui é uma ideia que eu coloco lá no final do meu voto, de, ao invés de limitar essa prestação jurídica específica, de ampliar a sua possibilidade. Isso, a meu ver, não fere o entendimento esboçado pelo defensor natural no PAGE, mas abre uma outra oportunidade de avaliação da pertinência, da conveniência de se apresentar, de se levar isso, né, na verdade, esse projeto ao legislativo, mesmo porque não se tem nenhuma garantia de que ele venha a ser aprovado, né? Obviamente é só um trabalho de tentativa de persuasão do parlamento, como todas os outros grupos, empresas, organizados acabam fazendo. Mas é uma tentativa, assim, de, então, tentar de ampliar, né, a possibilidade de acesso ao legislativo. Eu achei interessante, Dorine, que está colocado aí um motivo do arquivamento, né? Motivo foi... Exatamente. Porque não é a questão do mérito em si, do projeto, né? Parágrafo 3º. Passados 6 meses sem que o projeto de lei tenha recebido pelo menos 1.000 assinaturas, será arquivado e deixará de estar disponibilizado ao público nas unidades da Defensoria Pública da União. Essa é uma ideia já originária da proposta do Dr. Holden, e me parece interessante do ponto de vista, inclusive, para a gente estabelecer algum critério, né? Às vezes se pensa que algum determinado projeto de lei receberá um amplo apoio dos assistidos e talvez não seja de interesse deles, né? Isso também pode significar, portanto, que não nos cabe avançar nesse projeto se não é interesse da própria população que está sendo, em tese, beneficiada por ele, né? Dorine. Pois não. Então, não seria só o caso da gente colocar assim, passado o prazo previsto no CAPT, sem as assinaturas necessárias, a proposta será arquivada, pronto. Porque nada impede... Falta só uma emenda. E travou a sua conexão, Edson. Edson, vou pedir para você repetir. Caiu. Você pode repetir, por favor? Então, eu estou dizendo o seguinte. A redação é essa ideia, você entende a ideia, beleza. Só estou dizendo o seguinte, para a gente ser mais objetivo com relação ao arquivamento. Então, passado o prazo previsto no CAPT, sem as assinaturas necessárias, né, essas 1.000 assinaturas, como você colocou, sem as 1.000 assinaturas, o projeto será arquivado. Pronto. O PAGE será arquivado, né, melhor dizendo. Sim. Fica uma espécie, Dorine. É como se fosse um projeto de uma legislatura que não foi votado, foi arquivado. Se alguém quiser depois desarquivar, consegue a assinatura e toca o barco. Exatamente. E o número de 1.000 também, enfim, a gente pode até discuti-lo, é uma ideia meio aleatória. Eu coloquei a partir da proposta originária do Dr. Holden, mas a gente poderia discutir... Não, mas tá bom, né? É um número bom de assinaturas, né? Eu coloquei assim agora a nova redação, doutor Edson, tentando contemplar o que Vossa Excelência colocou. Esgotado o prazo estabelecido no CAPT, caso não colhidas ao menos 1.000 assinaturas, será arquivado o PAGE será arquivado, o PAGE será arquivado e deixará de estar disponibilizado ao público nas unidades da DPU. Mas assim, só isso, pode estar arquivado, pronto. E automaticamente, ao arquivar, já é consequência de deixar de ser disponibilizado, entendeu? Entendi, mas eu particularmente acho importante isso para a gente, inclusive, operacionalizar, enfim, deixar claro que não é para colher mais novas assinaturas, né? Entendi. Pode ser também. Aqui aquela história de que talvez é melhor abundar e avançar um pouco mais do que deixar o mais sucinto.
O Dorini, o Dr. Holden, o proponente, ele traz algum parâmetro para esses 1.000? Não tem nenhuma justificativa. É razoável, né? 1.000. 1.000, na verdade, é uma parcela ínfima do que se precisa de fato para que seja apresentado como lei de iniciativa popular, né? Mas, ao mesmo tempo, é isso. Talvez se a gente, em 6 meses, a gente não consiga colher 1.000 assinaturas, isso indica que talvez o projeto não tenha um amplo apoio, né? Isso é um start para atingir a sensibilização da causa na sociedade. Me parece um número interessante. Simbólico, né? Nome fechado. Tá bom. Artigo 5º. O projeto de lei que tenha recebido as assinaturas necessárias, nos termos do artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, vou tirar esse de 88. Nos termos da Constituição Federal, será protocolado na Câmara dos Deputados, consoante dispuser o regimento interno daquela Casa Legislativa. E aqui a ideia realmente é a gente não participar desse processo no estadual, nem, né? Aqui volta aquela disposição final lá no que couber, né? A gente faz no estadual e municipal, a gente aplica a resolução no que couber. A gente adapta, né? E a ideia é para a gente não entrar nas minúcias de cada um das unidades federativas. Então, em tese, poderá ser apresentado o projeto de lei estadual. Sim. Organizado pelo chefe da unidade. Isso. No último artigo, lá antes de encerrar, de estabelecer o prazo da vacatio legis, eu coloco lá: a orientação jurídica em relação aos projetos de lei estadual ou municipal de iniciativa popular obedecerão à legislação local e deverão observar a presente resolução no que couber. Que é isso? Porque, na verdade, também as leis orgânicas municipais e as constituições estaduais têm mecanismos próprios, né? E seria inviável a gente prever tudo aqui. Artigo 6º. A Defensoria Pública Geral da União e a Defensoria Nacional de Direitos Humanos darão a mais ampla divulgação da apresentação do projeto de lei que teve a orientação jurídica da DPU aos órgãos de comunicação social, bem como, sempre que possível, agendará audiência com a presidência da Câmara dos Deputados ou da Comissão de Legislação Participativa para esse fim. Eu adaptei a redação para incluir o DNDH, mas era uma proposta originária e eu, particularmente, não sei, enfim, consulto aí os colegas sobre o que acham da proposta. Não é uma proposta minha, é da proposta do Dr. Holden. Eu talvez abrisse mais, como é uma coisa de intenções, né? Uma carta de intenções também, de alguma forma, de incentivar essa parte final. Sempre que possível, a gente dará audiência com a presença da Câmara dos Deputados, da Comissão de Legislação Participativa ou da comissão pertinente do tema também, deixar ainda mais aberto, já que a gente está querendo incentivar, dar ideias aí, né? E acho importante trazer a obrigação de divulgação pela DPGU e pela Defensoria Nacional de Direitos Humanos, dizer que tem que dever, né? Darão a mais ampla divulgação. Então, alterando a parte final aí da redação, acolhendo a sugestão do Dr. Francisco, agendará audiência com a presidente da Câmara dos Deputados, da Comissão de Legislação Participativa ou das comissões pertinentes ao tema. E eu vou tirar aqui. Ou das comissões pertinentes ao tema. Artigo 7º. Os órgãos da administração superior deverão fornecer os subsídios necessários ao pleno cumprimento dessa resolução, tais como a implantação de sistemas informáticos para cadastramento e colheita das assinaturas dos projetos de lei de iniciativa popular, a divulgação desses projetos em todas as unidades da DPU e o treinamento de membros e servidores na temática do processo legislativo e na elaboração de projetos de lei. Isso também vem da proposta originária. Artigo 8º. A orientação jurídica em relação aos projetos de lei estadual municipal de iniciativa popular obedecerão à legislação local e deverão observar a presente resolução no que couber. Artigo 9º. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. Se não houver mais nenhuma consideração, esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Dorini. Creio que já fizemos a análise articulada da resolução. Pergunto se há alguma outra manifestação a respeito da resolução. Eu gostaria, excelência, só de parabenizar a sua excelência, doutor Dorini, né, por essa relatoria. A gente já havia, numa outra oportunidade, falado
do quão relevante é esse objeto, mas não queria também deixar de fazer essa menção ao colega proponente, Dr. Holden Macedo da Silva, que, ao meu ver, trouxe uma ideia muito fértil, né, para ser plantada aqui nesse colegiado, né, não interessa o tempo que ficou, interessa que hoje está aprovada, e eu penso que nós, com esse tipo de regulamentação, damos um passo relevante na aproximação concreta e real da nossa existência no seio social onde estamos envolvidos, né? Que a Defensoria, pois, passe a ser ainda mais um instrumento não só de acesso à justiça, mas de participação social e legislativa, construindo aí sim uma cidadania ativa, né? Independentemente seja ela insurgente ou não, mas que seja uma cidadania plena, e aqui estaremos a postos para ser instrumento disso pelo nosso povo. É isso, obrigado. Muito obrigado, doutor Paes. Bom, eu também louvo o trabalho realizado pelo relator, doutor João Paulo de Campos Dorini, e também a iniciativa do proponente, doutor Holden Macedo, que exerceu cargos relevantes na Defensoria, entre eles de corregedor, e um olhar muito humanístico conseguiu identificar realmente essa carência do sistema constitucional para o exercício da cidadania plena ativa, da proposição de proposta de lei, e que isso pode reverberar no trabalho da Defensoria, e principalmente nesse campo novo que se descortina para a Defensoria como instituição, expressão e instrumento do regime democrático e promotora dos direitos humanos. E eu acho que é um passo relevante nesse caminho, que eu entendo um caminho irreversível da Defensoria, como não só como um ombudsman da sociedade, mas como uma instituição que, mais do que encarregada de prestação de assistência jurídica integral e gratuita, judicial e extrajudicial para milhões de pessoas, também tem essa missão de levar a cabo proposições para a inclusão social de grupos vulneráveis e para a promoção de direitos humanos. Muito obrigado, doutor Dorini, pelo voto minucioso, pela adaptação ao texto que já estava há um bom tempo no Conselho, à espera de apreciação, e que eu acredito que seja um instrumento relevantíssimo para a sociedade e para a população, né, que faz uso do serviço da Defensoria como mais um instrumento de exercício da cidadania e de promoção de direitos humanos. Eu agradeço, senhor presidente, as palavras, ao doutor Carlos Paz também, mas quero deixar registrado que o meu grande trabalho aqui foi apenas atualizar a excelente proposta do doutor Holden Macedo, a quem eu faço a parabenização e deixo todas as congratulações para ele. Obrigado. Eu também gostaria de registrar os parabéns à proposta do Dr. Holden, né, que completou 5 anos esse ano. Fico feliz de a gente ter conseguido votar ela hoje. Parabenizo também o relator por ter atualizado de forma tão precisa essa resolução tão importante. Obrigado, doutor Francisco. Feitos os registros, doutora Ana, quer falar? Não. No voto, excelência. No voto? Desculpa. Eu entendi que são considerações antes de iniciar a votação, não são. Nós já fizemos a leitura de todo o articulado, inclusive com considerações ao texto da proposta de resolução. É que falhou a última parte da fala do doutor Francisco para mim. O doutor Francisco votou, então, pela aprovação da proposta. Sim, a gente promoveu a leitura articulada, sim. Artigo por artigo, e foi aprovando à medida em que foi fazendo a leitura. Então, a proposta foi aprovada, nos termos das considerações, algumas alterações, mas, enfim, nos termos da proposta do doutor Dorini, como relator, e feitos registros e alterações por cada um dos membros. Sim, então inicio o meu voto louvando e parabenizando o Dr. Holden e o Dr. João Paulo Dorini pela celeridade, pela atualização da proposta, e voto pela aprovação da integralidade. Correto. Obrigado, doutora Ana.
Bom, o articulado, ele é feita a leitura de artigo por artigo, primeiro é lido o voto do relator, e depois, à medida em que é feita a leitura do texto da resolução, cada um dos pontos sugeridos ali já é aprovado, ou não. Então, por isso que é feita a leitura de artigo por artigo. Então, feita todas as considerações, a proposta foi aprovada nos termos do relator e com algumas considerações que foi tomada aqui no plenário. Então, a gente, na proposta de resolução, a gente promove a leitura de cada artigo, de cada parágrafo, de cada inciso, e à medida em que é feita a leitura, é feita a aprovação ou não. Então, nesse caso, foi feita a aprovação de toda a proposta de forma conjunta. Compreendeu? Eu entendi, doutor Jair, eu só não estava entendendo qual era a dinâmica final agora das falas. Né? Não, afinal foi só agradecimentos e congratulações ao relator, né, e destaques a respeito da importância dessa resolução. Entendi, obrigada. Nada. Jair, se me permite? Sim, doutor. Então, só para constar aí, e de fato também louvar aí, parabenizar o doutor Dorini por ter feito essa brilhante atualização, se ele quis colocar como era atualização, mas brilhante sobre o aspecto de trazer isso rapidamente e resgatar essa questão toda. Proposta lá atrás do doutor Roden, que também a fez de forma brilhante, né? Próprio doutor Roden, por ter sido já o presidente da Associação Nacional dos Defensores e também próprio dele ter essa visão constitucional, dos princípios da defensoria, e considerar que, diante dessa estruturação e dessa necessidade da dimensão aos direitos sociais, aos direitos humanos, aos interesses, vamos dizer assim, e aos objetivos de nosso público, nossos assistidos vulneráveis, sobretudo na Constituição Constitucional, que essa participação da Defensoria Pública da União, vamos dizer assim, na efetivação desse direito constitucional, que é a iniciativa popular, que por si só já é difícil de ser realizada, e a gente se transforma num instrumento que possa, vamos dizer assim, fazer um lançamento, fazer assim, uma catapulta do exercício desse direito, né? Nós nos colocamos a um só tempo como uma organização que constrói a Constituição que a todo momento está sendo construída, e colocamos ali também, dentro dessa engenharia constitucional, né, em definitivo, assim dizer, a população, o povo, o assistido. Né? Nós sabemos aí que há outros instrumentos que precisam também de maior participação popular, como o controle de constitucionalidade. Falo isso porque fiz pesquisa de mestrado nesse aspecto. Né? Nós não temos ainda o defensor-geral dentro do controle de constitucionalidade, né? Nós não temos ainda. Eu fiz um trabalho exatamente nesse sentido, dizendo quanto ou quão pouco as propostas, né, as questões de lei que atingem os vulneráveis, elas são pouco ou quase com pouca efetividade de alcance no controle de constitucionalidade, como também nós podemos ver que aquelas questões que são de interesse de população mais específica, mais vulneráveis, elas não tinham até então, né, doutor Dorini, graças aí a Vossa Excelência, doutor Roden, e a nós como um todos no Conselho aqui, não tinham esse mecanismo que pudesse propiciar a levada desses interesses de forma mais efetiva, na figura de lobby, efetivamente, não temos vergonha de dizer isso, né, ao Congresso Nacional. Então, a um só tempo, doutor Jair, nós estamos colocando aí uma via, né, nós estamos abrindo uma via para chegar e para colocar a engrenagem constitucional à disposição dos nossos assistidos. Então, eu queria parabenizar e reforçar isso ao doutor Dorini, ao doutor Roden e ao Conselho em si, que é, de fato, aí para mim, um avanço institucional enorme. Então, obrigado. Obrigado, doutor Edson. Mais alguém gostaria de se manifestar a respeito da aprovação da resolução? Então, aprovada a resolução de número 172 da Defensoria Pública da União, um marco histórico aí de acesso ao processo democrático. Parabéns. Seguindo a pauta. Presidente, posso dar uma palavrinha? Pode. Quem está falando? Vladimir. Doutor Vladimir. Pois não, o nosso vice-presidente da ANADEF, da Associação Nacional de Defensores Públicos Federais. Me permite 2 minutinhos, é porque eu vou ter que sair daqui a pouco, eu tenho outro compromisso. Sim. E hoje à tarde e amanhã
Quem vai representar na DEF vai ser a doutora Luciana e o doutor Janduí vão se revezar. Então, eu queria falar rapidinho sobre o item 18 da pauta, que está com o doutor Antônio Maipado, se me permitem. Posso falar? É uma proposta, né, foi feita pela ANADEF, né, foi submetida pela presidente da ANADEF, a doutora Luciana Dietz, que fala sobre a suspensão da distribuição de páginas aos membros da diretoria executiva da ANADEF, enquanto atua em substituição à presidente, né? É uma questão, eu, como vice-presidente, talvez eu seja o mais impactado por essa resolução, e talvez nem usufrua dela durante essa gestão. É uma questão que eu cheguei a conversar informalmente com alguns conselheiros na última sessão do conselho, quando estive aí. Eu não sei se vocês se recordam, porque, salvo engano, não há previsão expressa em nenhuma resolução acerca da suspensão de página, por exemplo, do vice-presidente, quando a presidente está afastada, quando ele assume a presidência automaticamente. Eu acho que isso é algo implícito e automático, é uma decorrência lógica da própria substituição, mas não há nenhuma previsão expressa. E a ausência de previsão expressa faz com que a diretoria, quando assume esse ônus, se veja, digamos assim, um pouco inibida ou tímida no sentido de pedir essa suspensão dos páginas nas suas unidades, porque a gente sabe que na base os colegas já estão assoberbados de processos de trabalho e muitas vezes o defensor que vai fazer essa substituição se sente um pouco como se estivesse pedindo ajuda aos colegas, né, quando tem que ser substituído. E talvez uma previsão expressa através de uma resolução desse um suporte àqueles que irão substituir a presidente da associação na sua ausência. Ela, sim, já tem previsão expressa de ser substituída quando está no exercício da função, inclusive ela fica afastada das suas atividades. Então, só queria fazer essa colocação, porque realmente eu já estou saindo, não sei se vocês vão conseguir votar esse item hoje, né? Mas como é uma questão que eu participei ativamente da proposta, da propositura, e isso muito me afeta, eu fiz questão de falar um pouco aqui hoje com vocês, por isso pedi licença. Doutor Jair, se o senhor permite? Não, doutor Antônio. É o relator do item agora que acabou de se manifestar o vice-presidente da associação. Pois não, doutor. Primeiro, também parabenizar os doutores Dorine e Holden pelo projeto que acabou de ser aprovado. Acho que é realmente de muita importância. Sobre o ponto 18, para tranquilizar o doutor Vladimir, hoje é só a leitura, né? Os dois pontos que eu trouxe, as duas propostas de resolução formuladas pela ANADEF, são propostas que vieram à mesa para a leitura. Então, vai haver tempo para debate ainda. Então, tá bom, então. Obrigado, doutor Antônio. E eu vou ficar um pouco, mas eu já digo de antemão que eu vou ter que sair daqui a pouco. Já deixo aí minhas saudações a todos, os conselheiros, os presidentes, os demais presentes. E obrigado aí pela oportunidade. Abraço, excelência. Bom dia. Abraço, Vlad. Bom dia. Obrigado, doutor Vladimir. Bom, seguindo a pauta, o item 3 foi invertida a ordem do item 6 e do item 10. Do item 10. Do item 1, do item 6, do item 10 foi invertida a pauta. Então, seguimos para o item 3. Vou apregoar, é um processo de relatoria do doutor Antônio Maia Pádua. Posso apregoar, doutor Antônio? Desculpa, está com vista do doutor Carlos Paes. Posso apregoar, doutor Carlos? Por favor, senhor. Então, o processo número 08178-000-119/2020-14, se trata da reestruturação da unidade Salvador, Bahia, da segunda categoria, interessado ao doutor Carlos Maia, está sob a relatoria do doutor Antônio de Maia Pádua, e com pedido de vista do doutor Carlos Eduardo Barbosa Paz, que tem a palavra. Obrigado, excelência. Só para rememorar aqui, nós estamos diante de um recurso que foi acolhido, né, pelo Pádua, mas teve divergência aberta pelo doutor Francisco,
e aí só rememorando aqui a história desse processo. Na ata de 3 de setembro de 2020, na 237ª reunião deste Conselho Superior, o processo veio à pauta sob a relatoria do Dr. Pado, dizendo o seguinte: lido o relatório sustentado o excelentíssimo senhor Dr. André Ribeiro Porciúncula, excelentíssima senhora Carolina Homem, Gabriel César, Charlene dos Santos, doutora Rosíris Oliveira. Por unanimidade, naquela oportunidade, acompanharam o relator, o excelentíssimo Dr. Antônio Pado, transformando um ofício previdenciário em cível e, por maioria, limitar o alcance do artigo 8º, parágrafos 3º e 4º da Resolução 63 de 2002 aos colegas das duas áreas afetadas pela redistribuição, quais sejam previdenciário e cível, nos termos do voto escrito, bem como de seu adendo. Vencidos neste ponto, excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Fabiano, excelentíssimo doutor Francisco de Assis Nascimento Nóbrega e também pela excelentíssima conselheira, doutora Ana Zago, que não restringiam, senhores, às áreas reestruturadas o preceito do mencionado parágrafo 3º, por considerarem que a redistribuição de ofício afetava a inamovibilidade. Essa, então, foi a vexatio quaestio dessa divergência na ata de 3 de setembro. Eu só aqui trago o adendo do voto do doutor Antônio, que eu acho que é o que interessa, não a transformação dos ofícios, mas a questão da inamovibilidade, em que ele adendou em manifestação de 3 de setembro, também naquela data, dizendo: quadros de ofício da Defensoria Pública da União do Estado da Bahia, em adendo ao voto, o artigo 8º, parágrafos 3º e 4º da Resolução 63 de 2012, deve ser interpretado para permitir a escolha apenas entre os ofícios das áreas atingidas pela reestruturação. Digo eu, como já disse, previdenciário e civil. Brasília, 3 de setembro. Muito bem. A decisão foi posta e eu faço aqui a leitura literal da nossa resolução. Artigo 8º. A criação, extinção, transformação ou alteração dos ofícios e de suas atribuições nas unidades serão decididas pelo Conselho Superior da Defensoria Pública da União, após parecer da Corregedoria Geral e ouvidos todos os defensores públicos lotados na unidade. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º. O defensor público federal cujo ofício foi extinto ou teve sua atribuição alterada poderá remover-se para outro ofício, independentemente da especialidade, desde que vago ou ocupado por membro com menor antiguidade do que a própria. Por fim, parágrafo 4º. Caso exista na unidade vários ofícios de uma mesma especialidade, somente poderá ser escolhido como destino o ofício ocupado pelo membro com a menor antiguidade daquela especialidade. Muito bem, dada esta decisão, veio em recurso do excelentíssimo senhor, doutor da Defensoria Pública Federal, Carlos Maia, na sessão anterior da 239ª, na verdade, veio o processo novamente e teve o seguinte desfecho naquela oportunidade. O processo voltou, então, na 239ª reunião, e onde foi dito: após sustentação oral do interessado, o recorrente, defensor público federal Carlos Maia, o conselheiro Antônio de Maipado recebeu o recurso como embargo de declaração, para esclarecer que a interpretação conforme da resolução, adotada para preservar a norma ante a necessidade da prevalência da prerrogativa funcional, da prevalência da prerrogativa constitucional da inamovibilidade, determina que o colega mais moderno da área previdenciária passe a ocupar o ofício cível, no que foi acompanhado pelo conselheiro João Paulo de Campos Dorim em adiantamento de voto. O conselheiro Francisco Nóbrega conheceu do recurso como embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para aplicar a literalidade da resolução e, assim, fixar a possibilidade de o colega mais moderno da área previdenciária poder optar por titularizar o ofício da área criminal em respeito ao critério da antiguidade, no que foi acompanhado pela conselheira Ana Zago, e a deliberação foi interrompida por este vista. Muito bem, senhoras e senhores. Então, o processo veio em vista para este conselheiro, que, na oportunidade do primeiro voto, na primeira reunião, na 237ª, o doutor fez aqui
uma exposição, né, e culminou com a sua interpretação conforme da resolução em face da prerrogativa constitucional da antiguidade. Naquela oportunidade, eu fui seduzido pelos argumentos da relatoria e votei, mas em vista e analisando o recurso, e não tenho qualquer problema em voltar atrás com as minhas interpretações, fiquei atento ao recurso do seu excelência, Carlos Maia, e entendi, presidente, de provê-lo. Então, vou pedir vênia ao doutor Antônio, que foi relator do caso, e, no recurso, seguir a divergência aberta por sua excelência, doutor Francisco, que conheceu dos embargos com efeitos infringentes, né, e assim acolheu a pretensão do recorrente. E assim levou o processo para a continuidade do julgamento. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor Antônio. Doutor Carlos, o voto de Vossa Excelência é oral, né? Não constou. Tá. Deixa eu só rememorar. Eu não consegui abrir a ata da sessão 239, então, pelo recurso, pelo acolhimento do recurso que efeitos infringentes, foi o doutor... Não? Só o doutor Francisco votou até agora. Ah, tá. O doutor Francisco votou e depois... O doutor Fabiano estava ausente nas férias. Doutor Francisco abriu a divergência, a doutora Ana acompanhou, e eu adiantei meu voto acompanhando o doutor Antônio. Isso. Tá, então o doutor Antônio, que era o relator, não acolheu o recurso com embargos infringentes. Doutor Chico abriu a divergência, foi acompanhado pela doutora Nazago e agora acompanhado pelo doutor Carlos Paes. Então, passo a acolher voto do doutor Edson, porque tendo em vista que o doutor Dorini já adiantou voto na sessão anterior. Tá? O Fabiano vai votar ainda. Por enquanto, é porque segue a... Ah, é verdade, é verdade. É porque na sessão 239, o doutor Fabiano não estava presente. Então, a gente pulou a ordem. Eu acredito que... Pode votar? Então, doutor Fabiano, com a palavra. Eu já tinha ficado vencido no voto originário. A resolução é bastante clara com relação à sua aplicação em caso de reestruturação de unidades. Então, eu não vejo como uma leitura diferenciada da resolução, mas uma mera não aplicação da resolução. Então, não se está aplicando a norma que sempre foi, desde que criada, sempre foi aplicada em caso de reestruturação. Eu também não vejo uma grande vantagem nessa nova interpretação, porque um dos argumentos levantados é que haveria menos movimentação na unidade, mas essa menos movimentação, o que eu acho é que, na verdade, existe uma movimentação na unidade. E essa pessoa mais antiga, quando ela opta, que está perdendo a vaga, quando ela opta para ir para o criminal, ela está abrindo mão da sua inamovibilidade. Assim como uma pessoa que é removida, ela pede remoção, ela abre mão da inamovibilidade para ir para uma nova unidade. Então, no caso concreto aqui, o defensor que perde o ofício que foi transformado, ele opta por ir para uma outra área. Então, ele está optando, então ele está abrindo mão da inamovibilidade. Então, não dá para dizer que ele foi afetado com a decisão. E sim aquela pessoa que ocupou, que vai sair do ofício para que ele ocupe, tendo em vista a atividade dele. Então, acho que se preserva a atividade e uma pessoa sempre vai ser afetada, que é essa pessoa, né, do mais novo criminal na prática. Então, por essas razões, eu acompanho a divergência inaugurada pelo doutor Francisco, aplicando a resolução na sua íntegra. Tá certo. Agora sim, doutor Edson. Tá sem microfone, tá sem som, doutor Edson. Liguei aqui, presidente. Então, no voto originário, eu também havia entendido que da reestruturação, ela é a reestruturação apenas de um ofício ali, que não mexeria na reestruturação, mas eu resgatando até votos meus em outros processos similares, eu sempre havia entendido a aplicação da resolução. E por acaso, eu discordei naquele momento do doutor Fabiano, né, que tinha bem trago a resolução lá. E aí eu reli a resolução depois desse recurso, e eu fiquei com a ressalva, na verdade, de uma posição que a gente vem adotando aqui, né, que é a questão de conhecer ou não conhecer recurso. Mas o doutor Francisco tomou de empréstimo aí como um embargo de declaração, decisão, né, tentando restabelecer a ordem
de jurisprudência do Conselho, e eu vou pedir vênia do... Peço vênia divergência para acompanhar o relator, mantendo meu voto inicial e não acolhendo o recurso, mas venceu a divergência pelo doutor Francisco, para aplicar na íntegra a literalidade da resolução de número 63, acolhendo os recursos com o recurso com efeito infringente, apresentado pelo Dr. Carlos Maia. Vencido o relator, Dr. Antônio Maipado, que foi acompanhado pelo Dr. Torini. Correto? Seguir. Então, venceu a divergência nesse caso. Item 4. O item 4 também é um pedido de vista de um processo de relatoria do doutor Maipado, o pedido de vista da doutora Ana Luísa Zago de Moraes. Então, pergunto se eu posso apregoar o item 4, doutora Ana. Está preparada? Pode sim, excelência. Tá, são dois processos, processo de número 08138-000-174/2018-66 e o item 081-75-000-620/2018-96. Vou apregoar, já apregoei, aliás, se trata de proposta de alteração da resolução 132, e só que eu consulto antes os conselheiros, porque já meio-dia, e uma proposta de alteração de resolução pode se estender um pouco mais, se nós seguirmos daqui, ou fazemos o intervalo para o almoço, e depois retornamos. Eu pergunta aí para a doutora Ana Zago, que fez o pedido de vista. Por mim, podemos fazer esse e posteriormente ir para o almoço. Então, vamos dar continuidade. Eu só peço para resgatar, a secretaria resgatar o Drive, o documento Drive, para a gente conseguir acompanhar a proposta de resolução. Me permita só, excelência, talvez não seja nem necessário, porque a proposta do relator, voto do relator foi por rejeitar, né? Então, ela pode ser rejeitada. Mas a gente já resgata. Mas aí a secretaria já pode ir resgatando aí esse drive adiantando. Não, eu só vou fazer uma ressalva. A proposta do relator foi por rejeitar a proposta constante no processo. No entanto, eu até resgatei os áudios da sessão, solicitei para a assessoria do Conselho resgatar os áudios da sessão, porque havia uma outra proposta, uma contraproposta trazida pelo relator. Aí eu posso ler o relatório do processo, aí pode ser levantada uma questão de ordem se querem que seja colocado no Docs, aí a gente pode retornar depois do meu relatório, aí vocês fiquem à vontade, eu posso iniciar lendo o relatório do processo, então. Vou começar lendo o relatório do processo, então. Trata-se de proposta de alteração da Resolução 132, que visa priorizar a categoria de origem do candidato a designações extraordinárias, mediante a seguinte proposta de resolução. Só um pouquinho. As designações deverão ser precedidas de edital com abertura de prazo razoável para os interessados se inscreverem. Aí, nesse articulado da proposta, haveria uma ordem de preferência. Havendo mais de um interessado, serão adotados unicamente os seguintes critérios de escolha de forma sucessiva: atuação na mesma localidade da designação, atuação na mesma categoria, menor número de designações no exercício, considerada a data da portaria de designação, e sorteio. Então, basicamente, a proposta colocaria numa ordem de preferência a atuação na mesma categoria, antes do menor número de designações. Foi aberta a consulta pública, em que foram formulados pedidos de aprovação da proposta e os fundamentos foram
preferência do candidato que se encontra na mesma categoria é a observância do princípio da eficiência, que nas últimas designações realizadas proporcionalmente o número de membros da categoria especial da primeira é maior do que os membros da segunda, e o valor a ser pago a título de diária seria menor, gera concorrência desleal. Bom, eu vou pedir para interromper, porque está iniciando um temporal aqui, bem forte, e eu vou ter que fechar todas as janelas, senão eu não vou conseguir me concentrar. Então, eu acho que a gente começa depois do almoço mesmo. O que o doutor Jair acha? Pode ser? Ouviu? Ou vocês estão conseguindo me ouvir apesar do vento? Retornei agora. Concordo, vamos suspender a sessão para o almoço. Retornamos às 13h30, às 14h? 13h30? 13h30, pode ser. 13h30. Tá. Então, suspensa a sessão para intervalo do almoço, retornamos às 13h30. Obrigado, doutora Ana.